Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui no nosso curso de avaliação de políticas. A aula de hoje a gente vai ver o modelo de score de propensão. Na verdade, não é o modelo de score de propensão, mas é uma metodologia que se baseia no score de propensão. O material de referência para essa aula são essas três referências, certo? O capítulo 8 daquele livro do Banco Mundial. Capítulo 5. Ih, aqui era para ser uma vírgula. Capítulo 5 do livro do Itaú Social. E esse artigo daqui, assim, que é obrigatório, leitura obrigatória para quem vai usar o score de propensão, e o pareamento por score de propensão. Foi publicado lá em 2008. Então, eu passei para vocês o working paper, mas ele foi publicado em 2008. Acho que eu não achei a versão desse artigo, a versão que foi realmente publicada, mas vocês têm lá o working paper que é muito útil, muito completo. Então, esses três materiais de referência, como sempre, vão estar lá na nossa parte do curso. E aí vamos começar, né? Vamos fazer relembrar vários conceitos que a gente já está trabalhando no curso, mas principalmente que eu introduzi esses conceitos lá na aula de experimentos. E aí vocês vão ver que o método do score, ou como é que a gente usa o score de propensão, ele tenta se aproximar bem da terminologia, da nomenclatura que a gente tem lá em experimentos. Então, lembrando lá, né, o nosso problema, o nosso grande problema quando a gente quer fazer uma avaliação de impacto, é que quando a gente quer identificar o efeito de tratamento ou o impacto causal de uma política, a gente não consegue observar a mesma pessoa sendo tratada e não tratada. Então, aquele problema clássico é uma pessoa só está em um dos dois estados, ou no grupo de tratamento ou no grupo de controle, e aí a solução que a gente estava discutindo lá, principalmente na aula de experimentos, foi vamos encontrar um bom grupo de controle para o grupo de tratamento, ou seja, pessoas que são iguais, um grupo de pessoas muito similar ou iguais ao grupo de tratamento, a não ser pelo fato de não terem recebido o tratamento. Então, isso a gente já está acostumado, né, com essa linha de raciocínio, a nossa figurinha do clone perfeito, né? Seria bom se a gente tivesse um clone, para cada um dos beneficiários a gente tivesse um clone, aí a gente estaria aqui, o beneficiário ganhou aqui esse tratamento, essa pilha de dinheiro, aí a gente via a variável de resultado aqui, que é o número de balas. Então, aqui a gente tem 6 balas e 4 balas. O impacto seria, então, para essa pessoa específica, 6 menos 4, 2. Tranquilo? Então, essa é a lógica, né? O que a gente gostaria de ter, a gente não tem na prática, a gente tenta construir esses clones, buscar esses clones para cada pessoa, se a gente quiser fazer o efeito do tratamento nos tratados. Para cada um dos tratados, para cada um desses, a gente vai buscar um clone para tentar representar essa pessoa se ela não tivesse sido tratada, o contrafactual dessa pessoa. Aí, né, só formalizando, nas letrinhas que a gente já tinha, a gente tem DI é a variável dummy que indica se a pessoa é tratada, YI é a nossa variável de resposta de interesse, e XI são características da pessoa antes do tratamento. Aí a gente pergunta, né? Será que a variável de resposta ela é afetada pelo tratamento? Aí a gente, na verdade, tem duas perguntas que a gente tradicionalmente faz. São similares, mas não são iguais, certo? Primeiro, qual é o efeito de tratamento médio? O efeito de tratamento médio é na população toda que a gente está focado, no nosso público-alvo todo. Então, essa é uma das perguntas. Então, a gente vai querer calcular o valor esperado para essa diferença com tratamento e sem tratamento, pessoa a pessoa na nossa população. Outra pergunta que a gente pode se fazer é qual é o efeito de tratamento médio nos tratados. Aí a gente vai pegar um subgrupo da população, só aqueles tratados, e vai tirar a média de resultado dessa pessoa entre ela ter sido tratada, que a gente observa, já que a gente está focando nos tratados, menos o contrafactual dela. E aí esse daqui é o que a gente precisa do controle. Então a diferença entre esses dois grupos, eu vou dar uns exemplos daqui a pouco, talvez fique mais claro para vocês. Mas imagina que eu tenho aqui um grupo, pode ser até um grupo de elegíveis, certo? Ou não, vai depender de como é que eu foquei nessa minha população. E aí nesse grupo eu tenho os tratados
e os não tratados. O efeito de tratamento médio, eu vou ter que calcular o contrafactual para todas essas pessoas que estão aqui dentro, inclusive para os não tratados. Então, para os não tratados, eu vou calcular o contrafactual deles se eles tivessem sido tratados. Para os tratados, eu observo a variável de resposta no tratamento, tenho que calcular o contrafactual dele se ele não tivesse sido tratado. Então, o efeito de tratamento médio usa todo mundo. O efeito de tratamento nos tratados, eu vou focar só nesse grupo aqui. Esses daqui, eles vão me ajudar para construir esse contrafactual, mas não é o meu grupo de interesse. Tranquilo? Então, essa é a diferença entre essas duas estatísticas, né? O efeito de tratamento médio e o efeito de tratamento médio nos tratados. Aí, eu peguei esse exemplozinho aqui que eu estou dando agora, essa figura, lá do manual do Estado, do HELP do Estado. Então, nesse exemplo, imagine que a gente está querendo achar o efeito de uma droga, um remédio, certo? Na pressão sanguínea das pessoas, então, na pressão das pessoas, certo? E aí a gente tem em verde, os pacientes que não foram tratados. Em azul, os pacientes tratados. E aí, se eu olhar para esses dois grupos, vejam que curioso. A pressão média, que é a variável y, aqui nesse gráfico, ela é igual, está aqui marcado com esse tracejado verde e com esse tracejado azul. Ela é igual para os dois grupos, certo? Então, aqui eu estou olhando nas bolas verdes, os que não foram tratados. Então, é a pressão média esse tracejado é a pressão média dos que não receberam tratamento. Em azul, é a pressão média dos que receberam tratamento. Então, isso a gente já está olhando no depois. E aí a gente vai olhar para esse negócio e vai dizer, olha, a pressão média deles é igual, então esse remédio não tem. Será que esse remédio não teve efeito? Aí a gente vai sempre ter aquele pergunta, né, do viés. Será que a gente deu o remédio de forma aleatória na população? Ou a gente escolheu algumas pessoas com certas características? Aqui o X a gente tem o peso, certo? Então, são as pessoas mais pesadas que receberam esse remédio. Então, será que o verde é um bom contrafactual para o azul? Essa vai ser nossa pergunta, certo? Aí como eu disse, né, para ilustrar esse modelo do resultado potenciais, eu peguei esse gráfico do Stata, já expliquei isso, né? A gente está olhando a pressão média dos que tomaram remédio é igual à pressão média dos que não tomaram remédio, a gente constatou isso. Será que a gente pode concluir que o remédio não teve efeito? Sim ou não? Será que a gente pode comparar, né? Lá a gente estava comparando, olha só, um médio do Y e dos tratados, e estava sendo igual ao médio do Y que a gente observou dos não tratados. A gente estava comparando esses dois. E será que isso implica que o resultado potencial a gente poderia até fixar só nos tratados, certo? É igual a zero? Será que a gente pode dizer isso? Essa é a nossa pergunta. Então, agora, lá no manual, ele traz, por isso que eu achei legal, ele traz agora o contrafactual, certo? Então, ele diz que a gente sabe disso, a gente conseguiria observar as bolinhas abertas nos seus contrafactuais. Verde é sempre não tratado e azul é sempre tratado. Então, a gente vai ver, em azul vai indicar quem é tratado, em verde sem tratamento. E essas bolinhas abertas, por exemplo, esse verde aberto, seria. Eu vou dar um chute aqui, certo? Não sei, mas seria o resultado potencial desse cara daqui de azul se ele não tivesse sido tratado. Então, tudo que está bolinha aberta é contrafactual, tudo que está bolinha fechada é dados observados que a gente tinha naquele outro gráfico. Aí, agora, quando a gente faz isso, se a gente tirar a média sem tratamento, que é a média das bolinhas verdes, incluindo as fechadas e as abertas, aí a gente vai ter 185. Se a gente olhar a média com tratamento, que vão ser as bolinhas azuis, fechadas ou abertas, vai ser 141.
Então, agora, se a gente observasse, né, se a gente tivesse todos esses resultados potenciais, esses abertos e fechados, qual é o efeito de tratamento médio? Por que que eu foquei aqui no efeito de tratamento médio? Porque é o que eu tinha nessa figura, certo? O efeito de tratamento médio agora vai ser a média dos tratados, ou com tratamento, menos a média sem tratamento. Então, vai ser esses 141 menos 185. E aí a gente tem menos 44. Então, a gente vê se a gente tivesse realmente acesso a esses contrafactuais, a gente poderia ver que esse remédio tem sim o efeito em reduzir a pressão. O que é que a gente pode olhar nesse gráfico e a gente pode ver? Vocês estão vendo aqui que as bolinhas abertas verdes, que é o contrafactual, daqueles que foram tratados, se eles não tivessem sido tratados, que eles estão passando em geral, ó, em geral, eles estão passando acima das bolinhas verdes. E a gente vê, por exemplo, esse grupo aqui, ó, que é um grupo que tem um peso maior. É um grupo que tem um peso maior e que ele não estava aparecendo entre os que não estavam tomando remédio, porque para esse grupo de pessoas com peso tão alto, talvez sempre estejam tomando, é, estivessem tomando o remédio da pressão. Então, isso é para relembrar a gente o que é o modelo de resultados potenciais e a gente vai discutir agora isso que eu estou falando para vocês, o viés de seleção, certo? Será que a média, se não tivesse sido tratado, certo? Sem tratamento, daqueles que foram tratados, deixa eu botar igual, daqueles que foram tratados, que aqui eu estou representando pelas bolinhas abertas verdes. Será que essa média é igual à média dos não tratados sem tratamento, das bolinhas verdes fechadas? Como eu estava mostrando para vocês aqui, como essas bolinhas elas estão em geral, as bolinhas abertas verdes acima das bolinhas verdes fechadas, né, que é o observado. Então aqui a bolinha aberta verde, deixa eu pegar a corzinha verde. Então aqui é a média das bolinhas verdes fechadas e aqui é a média abertas e aqui é a média das bolinhas verdes fechadas. Então aqui a gente vê nesse gráfico que existe viés de seleção, porque a pressão média sem tratamento dos dois grupos não é igual. Então a gente já está acostumado, né, com essa ideia. Se há viés de seleção, a gente não pode simplesmente comparar as médias como a gente tinha feito no gráfico anterior e dizer que não deu efeito, né? Aquele 160 e 160. Aí vamos fazer agora, vamos calcular de novo. Eu estou aqui num exemplo didático de livro, então eu estou supondo que eu observo o resultado potencial das pessoas nas duas condições. Então vamos supor que eu observo. Essa é só para fixar mais a diferença entre efeito de tratamento médio e efeito de tratamento dos tratados. E eu vou introduzir agora um conceito que geralmente a gente não se preocupa, certo? Mas que vai ser a diferença entre o efeito de tratamento médio e o efeito de tratamento médio nos tratados é a gente olhar o efeito de tratamento nos não tratados. Então, esse exemplo aqui está para reforçar esses conceitos. Então, vamos começar calculando para cada pessoa dessas aqui, são só 5 pessoas, né? O que não é tão difícil. A gente vai calcular o y1 menos o y0 dessa pessoa. Como eu tenho, observo os dois. Então, eu tenho, olha só, 14 menos 12, 2. 10 menos 8, 2. 7 menos 10, a gente vai ter menos 3. 6 menos 2, 4. 3 menos 2, 2. Verifiquem aí se eu não tenho vocês, né? Para verificar minhas contas. Então, deixa eu verificar de novo. Certo, acho que tá certo. Então, a gente tem aqui nosso impacto pessoa a pessoa, que a gente nunca observa na prática, porque geralmente a gente observaria. Na prática, deixa eu marcar aqui em amarelo o que é que a gente observa. Para os não tratados, a gente observa o y0. E para os tratados, a gente observa o y1. Então, se a gente tivesse nossa coluninha de y que a gente tem lá na nossa planilha, geralmente seria um y só, seria 12, 8, 10, 6 e 3, e a gente teria a coluna da dummy.
Aqui a gente, como eu disse de novo, a gente está fazendo só um exemplo para a gente ilustrar a diferença entre essas estatísticas, efeito do tratamento médio, efeito de tratamento nos tratados, efeito de tratamento nos não tratados. Então, eu vou começar com o efeito de tratamento médio. Efeito de tratamento médio. O efeito de tratamento médio, a gente vai tirar a média para todas as pessoas do Y1, do resultado com tratamento, menos o resultado sem tratamento, para todo mundo, certo? Então, eu vou fazer a média de todos esses números aqui. Então, vai ser, vou fazer na minha calculadora, 2 mais 2 menos 3, deixa eu escrever aqui. 2 mais 2 menos 3 mais 4 mais 2 dividido por 5 pessoas. Talvez não precise nem de calculadora, né, para fazer essa conta. Vamos lá. 4 menos 3 ficou 1, ficou mais 1. Mais 1 mais 4, 5 mais 2, 7. 7 dividido por 2. Opa, 7 dividido por 5, perdão. E aí a gente vai ter o efeito de tratamento médio. Um 1,4. E o efeito de tratamento nos tratados? Aí a gente vai calcular essa mesma média dos deltas, só que vou fixar no grupo que tinha, que foi efetivamente tratado. Então, essa fileirinha de pessoas aqui nesse meu exemplo são só esses dois. Então, o efeito de tratamento médio nos tratados é 4 mais 2 dividido por 2, que são só os que tendem a igual a 1. Então, 6 dividido por 2, a gente fica com 3. Então, vejam como é diferente o efeito de tratamento médio do efeito de tratamento nos tratados. E agora eu vou fazer aqui em cima, vou mudar para roxo, o efeito de tratamento nos não tratados. Eu não sei nem qual é a letra que a gente usa, que geralmente a gente não está interessado, certo? Ou a gente está interessado em toda a população que a gente está na nossa análise, ou a gente está interessado num subgrupo específico, que são os tratados. Mas só para completar, né, seria a média desse grupo daqui, com D igual a 0. Então, a gente teria 2 mais 2 menos 3, dividido por essas três pessoas. Então, 1 sobre 3. Tranquilo? Então, vejam a diferença dessas estatísticas. É isso que a gente está querendo ilustrar. Novamente, na vida real, a gente não vai ter como fazer isso, que a gente não vai observar a mesma pessoa nos dois estados. Aí, só voltando com a anotação, né, que eu já coloquei ali, só que a gente tem a opção de colocar a anotação. Ou a gente coloca o resultado potencial aqui, como um underline, como eu fiz no slide passado, ou a gente coloca entre parênteses. Então, o efeito de tratamento nos tratados. O efeito de tratamento nos tratados não deveria ter isso na população aqui, que está confundindo, né? Impacto médio nos tratados ou efeito de tratamento nos tratados. A gente vai focar nesse grupo que foi realmente tratado. E aí a gente faz a média. Lá no slide anterior eu tinha feito a média do diferencial dos dois, certo? Então a gente precisa ter esse contrafactual que a gente tinha. Resultado médio dos que foram tratados, se não tivessem sido tratados. O que acontece se a gente usar a média dos não tratados? É que essa média pode ser diferente, como a gente viu agora naquele gráfico da pressão. Que as bolinhas abertas verdes, que seriam esse grupo, é diferente da bolinha fechada verde, que é esse grupo aqui. Então, o que pode acontecer é, a gente pode ter esse viés. Se eu fizer a diferença da média nos tratados do Y, né, menos o Y dos não tratados, vai dar viés caso esses dois grupos não sejam comparáveis, caso não houvesse tratamento. Então, isso a gente já está acostumado, a gente já trabalhou tanto, mas é sempre bom a gente revisitar, né? Então, esse é o viés de seleção, como a gente chama. Que lá naquele exemplo era assim, o médico não vai indicar o remédio para os pacientes que estão, por exemplo, com peso mais baixo, ou para os pacientes que não estão precisando.
Então, esse grupo daqui, os que não receberam o remédio, não é um bom grupo de controle para os que receberam o remédio, naquele exemplo. Um viés de tratamento, o viés de seleção. Como eu estava dizendo para vocês, eu coloquei aqui de novo para a gente ver esse viés. Verde aberto é o resultado potencial sem tratamento daqueles que foram tratados. E o verde fechado são os não tratados. E como eu estava falando para vocês, se a gente pegasse só os verdinhos e visse a média, a gente já vê que os verdinhos abertos estão passando por cima do verdinho fechado. Então, o grupo de não tratados não é um bom contrafactual. Para o que seria qual seria a pressão daqueles que realmente receberam o remédio se não tivessem recebido o remédio. Então, até aqui na aula, certo? Já passaram assim, 20 minutos, eu estou olhando aqui, a gente está só revisando o que a gente já sabia. Aí, o que a gente vai fazer agora? Né? O que é que a gente pode fazer? Vamos fazer, vamos parear. Nesse exemplo que eu estava dando, por exemplo, nesse exemplo que eu estava dando, a gente já via, por exemplo, na variável x, que era um peso. E aí a gente viu o grupo de cima, a gente tinha um grupo de pesados, que todos estavam recebendo o remédio para pressão. Então, será que eu tenho como fazer, como procurar uma pessoa? Se eu pegar aqueles lá do bem, se eu pegar uma pessoa e procurar para ser o clone dela ou parecido com ela, uma pessoa que tivesse um peso parecido, e aí eu ia me fixar nessas pessoas em vez de pegar todo mundo. Então, a ideia do método de pareamento, de match em geral, e aí a gente vai ter pareamento que pode ser usando o score de propensão, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, ou pareamento em covariadas, que a gente não vai ver no nosso curso, mas que é um método que existe muito simples, mas a gente precisa ter uma base de dados muito grande. Se a gente tivesse uma base de dados muito grande, eu listaria todas as características que eu acho que são importantes para aquele fenômeno, é, peso, colesterol, histórico da família, todas as características que seriam importantes e procuraria, na base dos que não receberam o remédio, alguém para ser o clone, pessoa que eu acho mais parecida possível para ser o clone dentro do grupo dos não tratados. Então, como vocês podem ver, essas variáveis, as variáveis observáveis, elas vão ser muito importantes para o método de pareamento. E é muito similar ao que a gente faz na regressão múltipla. Então, esse método ele só vai ser bom se eu tiver bons controles, se eu tiver controles importantes para as principais variáveis. A vantagem, então, professora, para que a gente está aprendendo score de propensão? Se é parecida as hipóteses, a regressão múltipla. Eu vejo duas vantagens, certo? A primeira vantagem é uma vantagem da gente ter uma forma da gente apresentar os resultados que é mais parecida com a forma experimental. Então, eu acho que fica mais simples da gente ver o que está por trás daquele método. Essa busca do clone, eu acho que fica mais fácil na didática do resultado do método. A segunda coisa é que quando a gente faz a regressão múltipla ela vai se ajustar melhor à média. Então, se eu tiver um grupo de tratados muito pequeno, que às vezes acontece, e muito diferente dos não tratados, eu imagino um grupozinho pequenininho aqui e um grupo de não tratados enorme. Quando eu fizer a regressão vai se ajustar mais aos tratados, de forma que ela pode ser uma péssima representação para aquele grupo específico dos tratados. Então, o pareamento, ele ajuda a gente a buscar um controle mais parecido com aquele público-alvo nosso, que é o público da política. É claro que tem como a gente melhorar a regressão múltipla, certo? Se eu tiver um grupo de não tratados muito grande, eu posso sair fazendo cortes, eu posso dizer, não vou usar, imagina naquele exemplo da pressão, não vou usar quem tem um peso muito baixo, ou um IMC muito bom, ou que tem um colesterol bom, isso não vai ser um grupo bom. Então, a gente tem como também ir ajustando quem é que a gente vai colocar na nossa amostra dentro da regressão múltipla, para deixar só aqueles que são parecidos com os tratados. Mas aí fica para vocês o que eu acho que realmente, como eu falei, a principal vantagem é na forma que a gente apresenta os resultados de ser mais próximo do método experimental. Aí agora a gente vai ver um outro exercício, certo? Nesse exercício o tratamento não foi aleatório. Nossa variável de interesse é a renda de resposta de interesse.
E nesse exemplo aqui eu vou botar só uma variável observável, que é educação. Então, eu vou ter só um x, certo? Que vai estar me ajudando aqui. E aí eu tenho dois grupos, o grupo de tratamento, dados do grupo de tratamento e do grupo de controle. Agora está apresentado assim, né, nessas duas colunazinhas. Como é que a gente vai fazer? Então, com base nesses dados aqui, vamos estimar o efeito de tratamento nos tratados. Vou pegar aqui, ó. Efeito de tratamento nos tratados e o efeito de tratamento médio. E aí a gente vai usar um método, a gente não viu ainda, certo? Mas ele é autoexplicativo, o nome dele. Nesse caso, que eu tenho só uma variável x, do vizinho mais próximo na escolaridade, certo? Então, a gente vai calcular o ATT ou o ATE, né, o efeito de tratamento médio. É porque vocês, quando forem usar as saídas dos programas, é bom vocês saberem também como é a nomenclatura em inglês. ATE é o efeito de tratamento médio e o ATT é o efeito de tratamento nos tratados. Então, vamos começar achando o vizinho mais próximo para cada um dos tratados. E aí a gente vai fazer nossa conta. Então, eu vou pegar com minha pessoa aqui um do tratado. Eu vou botar assim, pessoa 1, 2, 3, 4 e 5. E no grupo de controle eu vou ter, eu estou criando uma variável aqui, a pessoa 6, 7, 8 e 9, certo? Então, vamos começar com o efeito de tratamento nos tratados. Eu vou ter que procurar para a pessoa 1 o mais próximo no grupo de controle em termos da única variável que a gente tem, que é a educação. Então, a pessoa 1 tem educação 8, eu vou usar a pessoa 6. A pessoa 2 tem 10 de educação. E agora, será que eu uso o que tem 9 ou o que tem 11? Ou eu faço a média? Vamos fazer a média desses dois. E a pessoa 11? A pessoa 11 eu vou usar a pessoa 8. A pessoa 3 eu vou usar o 8, que tem o mesmo educação, 11 e 11. Para a pessoa 4, que tem 12, eu posso usar a média do 8 para o 9. Vocês estão vendo como a pessoa 8 está sendo importante? Ela está sendo usada no contrafactual da pessoa 2, da pessoa 3 e da pessoa 4. Essa pessoa 8 está sendo importante para a nossa análise. E essa pessoa que tem 16, a pessoa 5? Ah, eu vou usar o mais próximo, que é o 13. Ah, professora, mas está tão longe, né? Está longe. Então a gente tem duas opções. Ou a gente diz assim, não, essa pessoa está fora do suporte, a gente diz. Não tem ninguém muito parecido com ela, então eu não vou colocar ela na análise. Ou a gente coloca na análise, que é o que eu vou fazer aqui, sabendo que o vizinho mais próximo dele não é tão próximo. Então, o efeito de tratamento nos tratados vai ser: eita, vamos fazer o quê? Eu vou pegar para cada pessoa, eu vou tirar a média, eu vou botar o valor dela menos o valor do amigo dela, certo? Então, pessoa 1, o Y dela é 900 e o mais próximo dela é a pessoa 6, que tem um retorno de 600. Então, esse foi a pessoa 1. Tudo isso a gente vai tirar a média. Deixa eu botar a média aqui na frente. Então, a gente tem 5 pessoas. Então, depois a gente vai dividir por 5. Então, o efeito de tratamento nos tratados é 1 sobre 5 vezes. Aí eu vou botar nesse parênteses aqui. Foi a pessoa 1. Vamos lá, pessoa 2. 1.300 menos. Aí a gente disse que para a pessoa 2 a gente ia tirar a média da pessoa 6 e da pessoa 9. Então, a média de 600 e 1.200. Aqui vai a pessoa 2, vou botar em colchetes assim para a pessoa, já que alguns eu vou ter que tirar a média. Aí a gente vai na pessoa 3. A pessoa 3 tinha 11 de educação. E aí a gente ia usar para a pessoa 3 direto. Peraí que eu errei, não foi? A pessoa 2. Vou apagar esse monte de seta que eu fiz. E vamos fazer de novo. A pessoa 1 tá certo, que ela era muito fácil, certo? Agora a gente vai na pessoa 2. A pessoa 2 tem 10 de educação. Então a gente vai tirar a média desse e desse. Então a gente vai pegar 1.300, que é o observado dela, menos a média desse e desse.
Então, de 1.200 e 900. Ficou pequeno, mas vocês estão entendendo, né? Aí vamos para a pessoa 3. Abrir um pouquinho. Depois vai ter a pessoa 4. E depois vai ter a pessoa 5. E aí vou fechar. Então, pessoa 3 agora. Tem 11. Vou usar o 11 direto. Então, a gente vai fazer 1.400 menos 900. Aí a pessoa 4 tem 12. Aí eu vou tirar a média desse com esse. Então, a pessoa 4 tem 1.200 de observado. E a gente vai tirar a média do 900 com 1.200. O pequeno de novo, né? Aí a pessoa 5 é aquele que eu ficava em dúvida. Coloco ou não coloco? Mas eu disse, vamos, em princípio, colocar 1.500 menos 1.200. Aí a gente faz essas contas, tem efeito de tratamento nos tratados. Se eu quisesse o efeito de tratamento médio, em qual seria a diferença para esse? Eu vou deixar de tarefa para vocês, certo? O que é que a gente tem que fazer? Ou a gente pode também fazer o efeito de tratamento nos não tratados e depois tirar, mas vamos fazer o efeito de tratamento médio. Eu vou ter que fazer a mesma coisa agora, procurar o vizinho mais próximo para cada um do controle. Então aí eu teria 9 pessoas, né? Então o efeito de tratamento médio é 1 sobre 9. É 1 sobre 9. Isso tudo que a gente calculou ia estar aqui, mas ia entrar também, agora eu vou ter que procurar um para cada um desses. Então, qual é o mais próximo da pessoa 6? Ah, vai usar a pessoa 1. Qual é o mais próximo da pessoa 7? É 9. Então, a gente vai usar a média desse e desse. Qual é o mais próximo da pessoa 8? Tem 11 de educação. Então, a gente vai usar para a pessoa 8 a pessoa 3. Qual é o mais próximo para a pessoa 9? Opa, é 13. Então, eu vou usar o 12, não vou usar o 16. Certo? Então, seria fazer a mesma lógica, só que para os 9 indivíduos. Os primeiros 5 do tratamento a gente já fez, já achou o vizinho mais próximo, já calculou, e aí vocês teriam que fazer por controle e adicionar. Então, fica de tarefa para vocês. Tranquilo? Então, ajuda a gente a ilustrar o que é que a gente faz quando a gente tem uma variável só x. Então, vejam só, aqui a gente tem o resultado de renda e tem escolaridade. E aí a gente está pegando só a escolaridade, mas dificilmente a gente só tem uma variável, né? Imagina se a gente tivesse só a única variável que vai determinar o que a gente acha importante para determinar a renda, se seja só educação, né? Só escolaridade. Não, tem várias outras variáveis, experiência, se é homem ou se é mulher, se é casado ou se não é, estou pegando os exemplos que a gente já viu lá no UDS, né? Se é casado ou se não é, se faz parte desse sindicato ou não, e assim sucessivamente. Aí, é, a ideia do método do pareamento, como a gente viu, é para cada pessoa que recebeu o tratamento, se a gente quiser o efeito de tratamento nos tratados, a gente vai achar um ou mais clones. Como a gente viu lá, às vezes está na mesma distância, mesmo que a gente esteja usando o vizinho mais próximo, a gente estava na mesma distância, a gente pegava os dois, do grupo de não tratados. Só que nesse exemplo que a gente acabou de ver, a gente tinha só uma característica. Agora a gente vai ver 4 características. E aqui a gente está fazendo o que a gente chama de pareamento exato, exact matching, em 4 características. Então eu vou começar aqui nos tratados. Vou pegar a pessoa 1. A pessoa 1, ela tem idade 19, ela é mulher, 3 meses, está desempregada há 3 meses e não tem o diploma. Aí vamos procurar aqui a pessoa mais próxima. Opa, eu tinha essa pessoa aqui, veja, características todas iguais. Então, opa, eu achei para minha pessoa 1 um bom clone. Para a pessoa 2, eu não vou conseguir fazer o pareamento perfeito, porque vejam, vou botar aqui em azul para vocês. A pessoa 2 tem idade de 35. Tem alguém aqui com 35 anos não tratados? Não tem. Então, eu não achei um pareamento perfeito para essa pessoa. Se vocês olharem aqui nessa tabelinha, a gente só achou o pareamento perfeito para 1, 2, 3. Então, todas as outras pessoas a gente não acha o pareamento perfeito. Então, quanto mais variáveis a gente tiver, quanto mais variáveis observadas, saindo daquele exemplo que eu dei para vocês em que tinha só um, né, que era só a escolaridade. Quanto mais variáveis observadas, mais difícil fica a gente encontrar esse clone ou esse vizinho mais próximo. Vizinho não, porque eu posso pegar uma pessoa mais longe, né? Mas
Como é que eu ia fazer vizinho em todas essas variáveis? Aí a gente poderia usar alguma métrica de proximidade, certo? Por exemplo, o 35, eu ia usar ali a pessoa de 34 anos, e assim sucessivamente, mas eu não ia conseguir fazer perfeito. Não ia ser perfeito em todas as variáveis, assim, um matching exato. Aí, o que esses exemplos estavam querendo ilustrar para vocês é que, se a gente quiser fazer um pareamento exato nas características, quanto mais características a gente colocar, fica mais difícil encontrar o par para cada tratado. É o que a gente chama de Curse of Dimensionality, ou maldição da dimensionalidade. Quanto mais dimensões no X, mais difícil fica da gente achar o próximo dele, o par dele. Problema 2, que a gente não vai ter como contornar, é que o pareamento só vai levar em conta as variáveis observadas. Como eu falei para vocês, é um modelo de seleção em observáveis. Então, tudo que é não observável pode estar causando viés na nossa análise. Então, aptidão e motivação, que são nossos exemplos clássicos, eles podem diferir nos dois grupos. E aí a gente vai ter algo muito parecido com variáveis omitidas, problema das variáveis omitidas na regressão múltipla. Não tem como me livrar desse problema. Porque, novamente, a gente está num método com seleção e observáveis. Então, é importante ter bons controles, ter boas variáveis. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o método o score de propensão. O score de propensão ele vai atacar o problema 1, vai atacar o problema da maldição da dimensionalidade. E aí foi uma sacada já relativamente antiga, né, de Rosenbaum e Rubin, em 83. O que é que ele vai fazer? Em vez de eu ter que fazer o pareamento em todas as características, exatamente nas características observadas, eu vou fazer o pareamento só na probabilidade daquela pessoa ter recebido o tratamento condicional a essas características, certo? Então, essa probabilidade, que a gente vai chamar de a probabilidade da pessoa receber o tratamento, condicional nas características da pessoa, nas informações daquela pessoa, isso a gente vai chamar de score de propensão, é a propensão ao tratamento. É o score, porque vai ser um número que vai resumir essa propensão ao tratamento, dadas todas as características dela. Aí, já botei no outro slide, né? As características das pessoas são resumidas. As características da pessoa na matriz XI, ela é resumida nesse score de propensão, que eu vou botar em PXI, que é a probabilidade da pessoa receber o tratamento. Aí só no exercício, né? Vamos pensar. Se eu tenho um experimento aleatório simples, qual é o score de propensão? Se é um experimento aleatório simples, que a gente vai jogar a moeda, cada pessoa tem probabilidade de 50%. Aí o P de XI é 50% ou 0,50 para todo XI. Então é constante, não depende do XI. Na vida real, na maioria dos programas, quando a entrada no programa não é aleatória, a gente vai ter características que vão determinar se a pessoa entra ou não. Então imagine que a gente está, por exemplo, no Bolsa Família. Aí a gente vai ter quanto maior a pobreza da pessoa, quanto mais pessoas tem naquele domicílio, vai ter uma chance maior da pessoa ser colocada dentro do programa. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, então a gente vai supor que a gente tem como características observadas idade, gênero, aquelas características que eu tinha botado na tabela passada. Número de meses no desemprego e uma DAME, se ela tem um diploma de ensino médio ou não. E o tratamento agora vou fazer parte de um curso de reciclagem profissional. Então, a gente vai fazer um curso de treinamento para a pessoa. Então, se eu pegar uma pessoa com 25 anos, essa é a minha idade, mulher, e desempregada há 13 meses, que não concluiu o ensino médio, não concluiu. O score de propensão dessa pessoa vai dar a probabilidade dela entrar no curso de reciclagem. Então, vamos supor que seja 0,3. Certo? Qual vai ser a sacada desse método? Em vez de eu procurar uma pessoa com exatamente 25 anos, mulher desempregada, eu vou procurar uma pessoa que tenha uma propensão parecida. Que tenha uma propensão, por exemplo, 0,29, 0,32.
Então, eu vou fazer a busca agora em uma dimensão só, que vai ser o score de propensão. Certo? Então, continuando esse exemplo aqui, em vez de eu pegar pessoas com características similares, eu vou pegar pessoas com propensões similares ao tratamento. Então, se eu pegar entre 0,2 e 0,4, seria de esperar o pulo do gato desse método a gente seria de esperar que focando só no score de propensão, a gente vai ter valores similares para as características observadas. Então, eu não faço a busca no X diretamente, eu faço a busca só na propensão e depois eu verifico se as características estão similares é, entre os grupos. Tranquilo? Então, esse foi o grande resultado de Rosenbaum e Rubin. O grande resultado deles é que, dadas certas condições, a gente só precisa condicionar a busca, a gente só precisa fazer a busca no score de propensão e não na matriz de variáveis, nas características específicas que eu estou considerando. Mas as características são usadas para a gente calcular o score de propensão. Então, a gente vai ter duas condições para o método funcionar: seleção em observáveis ou unconfoundedness, que é a ideia de que a gente não tem não observáveis importantes que estão atrapalhando a análise, e uma outra que a gente tem que ter uma probabilidade positiva de tratamento, uma probabilidade não estrita, entre 0 e 1. Não pode ser nem aquela pessoa teria uma probabilidade de 0, nunca receberia o tratamento, nem eu vou ter uma pessoa que com certeza recebe o tratamento. Aí a gente vai ter a primeira, né? Unconfoundedness. Ou seleção e observáveis aqui. Dados o X, participar ou não depende do resultado potencial daquelas pessoas. Certo? Então a gente pode fazer a comparação entre os que recebem e não recebem para cada combinação possível dos valores das características das pessoas, já que condicional a X ela pode ser razoável. E aí, o resultado de Rosenbaum e Rubin, como eu tinha explicado para vocês informalmente, é essa implicação daqui. Se unconfoundedness é válido, se isso aqui é válido para todo x, então, olha só, não esquece esse x, foca só no P do xi e faz essa busca. Então, quer dizer, a participação ou não do tratamento ela vai ser independente dos resultados potenciais, dado só o score de propensão. E aí o score de propensão ele é capaz de contornar a maldição da dimensionalidade, porque agora eu só preciso procurar nele, em uma dimensão só, já que a probabilidade da dimensão é uma variável real entre 0 e 1, então ela está limitada. E a segunda condição é que eu não posso ter esse score de propensão nem sendo 0, ele não pode ser 0 e não pode ser 1. Então, cada pessoa tem uma chance para cada pessoa, dadas as características dela ser tratada como não ser tratada. Então, eu tenho uma certa loteria ali, apesar de que não é uma loteria simples de jogar moeda. É uma loteria que depende das características da pessoa, mas não pode ser definido diretamente. Então, não existe uma variável observada de elegibilidade que determina completamente se a pessoa entra no grupo de tratamento ou no grupo de controle. E aí, como é que a gente sabe se essas hipóteses elas são razoáveis ou não? Vai variar de contexto para contexto. É importante a gente saber exatamente o que é hipótese, para quando a gente for aplicar naquele contexto do nosso estudo aplicado, a gente ver se é razoável ou se não é. Pronto. Passou a lógica do score de propensão, agora basta eu fixar no score de propensão, só que na prática, como ele é uma probabilidade, a gente não observa ele diretamente, a gente tem que estimar. Então, o primeiro passo é vamos estimar o nosso score de propensão. Estimando o score de propensão. Como é que a gente faz? Olha, a gente não está querendo fazer um modelo para uma variável binária, participar do tratamento 0 ou 1, condicional a certas características. Então, é um modelo para variável de resposta binária. Como a gente sabe que a gente quer uma probabilidade, a gente poderia usar a probabilidade linear ou aqueles modelos paramétricos que a gente viu, probit e logit, quando
a gente fez essa revisão, certo, de binário, eu falei, olha, vai ser importante. Então tá aqui uma das razões para eu fazer questão de ensinar o modelo de variáveis binárias para a gente entender bem ele, porque para usar os códigos de propensão a gente tem que estimar esse modelo. E a gente tem modelos mais modernos, eu tinha falado para vocês lá, mas aqui só reforçando, a gente pode ter métodos de aprendizado de máquina, como esse GBM, que já tem um pacote que implementa ele no Stata para a gente. O que a gente ganha com esses modelos de aprendizado de máquina, é que às vezes eles são tão lineares que a gente não tem que se preocupar, vou colocar o quadrado dessa variável, vou colocar a interação de uma variável com a outra. Então, eles ajudam a gente, na hora da gente fazer a modelagem, da gente não ter que estar se preocupando com interações ou quadrados para aperfeiçoar esse modelo. Então, é mais fácil de aplicar do que os paramétricos, apesar de que o modelo paramétrico a gente tem mais familiaridade, que a gente já está acostumado a estimar bastante. Mas aí, bom, passando essa etapa 1, eu já fiz o meu modelo, a gente vai computar o score de propensão previsto, só usando o comando predict no Stata. E aí a gente vai ter a minha coluninha lá e eu procuro para cada um. É claro que a gente não precisa fazer na mão, certo? Mas no final da aula eu vou falar para vocês sobre os pacotes, os comandos que a gente tem para estimar o score de propensão. A gente não vai precisar fazer assim, a gente já tem, a gente só diz lá, usa o Probit, usa o Logit, usa o GBM. Se for o GBM, quais são os parâmetros e ele mesmo estima para a gente, já dá tudo pronto. E aí, só relembrando, né, esse método ele não funciona, o método de seleção em observáveis, se tiverem características importantes que não estão no XI. Aí, é um resultado já antigo, certo? Heckman e Muritaud, eles vão dizer que o viés vai ser pequeno sob certas condições. Então, desde que os dados sejam bons, ele ajuda a gente a ver o que seria um bom dado, certo? Primeiro que o dado seja uniforme para participantes e não participantes. Por exemplo, a gente tem o mesmo questionário nos dois grupos, porque às vezes na análise a gente usa múltiplas fontes de dados, e isso pode atrapalhar pela pergunta não ser exatamente a mesma forma de aplicação do questionário para os dois grupos. Segundo, e esse aqui é o que eu acho mais importante, a gente ter dados de pessoas elegíveis, então pessoas que poderiam participar do programa, mas que não participaram. Quer dizer, a gente tem pessoas que, em teoria, o programa deveria colocar essas pessoas dentro, mas elas não estão lá dentro. Eu tenho um artigo sobre usando score de propensão, aquele quantílico para o Bolsa Família, e aí uma das argumentações da gente foi que o Bolsa Família ele dá um número de bolsas e ele tem uma fila de espera enorme. Então, tem pessoas que deveriam estar recebendo que não recebem, e aí essas pessoas são as pessoas que eu vou usar no meu grupo de tratamento. Então, eu pego todos os critérios de elegibilidade, partindo dos dados do censo, então, mesmas informações, mesmo questionário, tudo aplicado. No último censo já faz um tempinho, né, que eles atrasaram, o censo agora é de 2000 eu nem me lembro se era 2019 que era para ter feito, mas eles atrasaram, não fizeram um censo. Mas aí no outro censo que a gente já tem os dados disponíveis, a gente tinha uma pergunta se a pessoa recebia o Bolsa Família ou não. Então é o mesmo questionário e a gente tem como a gente vê os critérios de elegibilidade para separar, para ter o meu não tratado, e aí a gente faz o pareamento. E aí a segunda e a última condição, né, que os participantes e não participantes seria bom que eles estivessem sujeitos aos mesmos incentivos. Então, mesma área geográfica. Então, eu não vou ter, por exemplo, lá no meu Bolsa Família, na minha base de dados, só quem não está participando é a gente do Norte e quem está participando é todo mundo do Sudeste. Então, isso daí atrapalharia a nossa análise. Então, segundo o Heckman e Muritaud, desde que a gente tenha essas condições, mas não podemos esquecer que a gente não vai ter características importantes que não estão entrando no XI, e aí a gente vai reduzir bastante o viés de seleção vai ser pequeno. Aí outra coisa, uma discussão importante é que a gente está estimando, certo? A gente precisa estimar o score de propensão. Essa é a etapa 1, né, do nosso método.
Mas o nosso objetivo aqui não é ter um bom modelo que explique se a pessoa entra ou recebe ou não o tratamento. Nosso objetivo é construir dois grupos similares: tratados, controle, com fatias de XI similares nesses dois grupos, distribuições de XI, cada XI é cada vez que eu vou olhar, similar entre esses dois grupos. Então, nosso objetivo não é fazer um modelo perfeito, mas a gente deve se preocupar em não deixar variáveis importantes. Então, tudo que é variável importante deve estar lá, mas o que a gente vai querer ver depois é se o balanceamento dessas variáveis ele está bom. E a gente deve incluir no modelo variáveis que afetam ao mesmo tempo a probabilidade de tratamento e o resultado. Então, se eu tenho uma variável que ela está definindo o tratamento, mas ela não é importante para o resultado, eu não preciso colocar essa variável, certo? Porque ela seria uma variável boa para explicar a probabilidade de tratamento. Só que na prática é difícil. Geralmente os modelos os programas que a gente vê, os critérios de elegibilidade são critérios sim que impactam no Y. O mais importante desse slide, além de que eu já estou indicando para vocês que depois a gente vai ver o balanceamento entre esses dois grupos, o mais importante é o seguinte: a gente não pode colocar nos nossos modelos, na nossa variável x, que eu vou usar para estimar, uma variável que seja diretamente afetada pelo tratamento ou pela antecipação do tratamento. Eu não posso colocar isso, porque aí eu já estou de cara bagunçando minha análise, certo? Eu já estou botando uma variável que é afetada pelo tratamento na hora de construir os dois grupos. Então, quando a gente tem dados de tempo, a gente deve pegar só dados do antes para fazer o nosso pareamento. E mesmo assim se preocupando, será que as pessoas já sabiam que iam ter o tratamento? Será que essa variável pode ser afetada pela pessoa saber que ela vai entrar no tratamento depois? Então, a gente deve se preocupar com isso. Então, essas são questões muito importantes. Apenas variáveis não afetadas pelo tratamento. Tranquilo? E aí, pronto, estimei meu score de propensão. Como é que eu vou usar meu score de propensão? A gente tem três formas de usar: pareamento, que é mais próximo do que eu estava explicando para vocês, por isso que eu vou começar por ele. Estratificação da amostra, que na verdade é uma espécie de pareamento em que eu separo minha amostra pelo score de propensão. E reponderação, que é muito usado quando a gente vai combinar o score de propensão com outros métodos. É o que eu estou vendo mais aplicação do score de propensão, é usar o diferenças e indiferenças mais o score de propensão. Propensity score, botei aqui em inglês, certo? Então, vamos começar com esse. Depois a gente fala da estratificação, que eu quase não vejo sendo usado, e depois eu vou falar da reponderação. Então, eu vou passar rápido na estratificação. Todas essas três formas, elas resolvem a maldição da dimensionalidade da mesma forma ao focar no score de propensão e não nas características das pessoas. Como é que funciona? Eita, eu vou tirar meu... Ficou uma pessoazinha aqui de fora, né, na figura. Como é que funciona o pareamento? Então, o pareamento, como eu disse, é parecido com o que a gente já estava fazendo, a gente vai parear, vai procurar o par de cada um. Então, a ideia básica é que estimei o score de propensão, o par de cada um que eu vou procurar vai ser só no score. É como se eu tivesse dado uma nota para a pessoa, e aí eu, nota por nota, eu vou juntar os dois parezinhos, as duas pessoas. Então, aqui deixa eu esconder, eu vou ter aqui meu grupo que recebeu o tratamento, os tratados. E esse grupo é composto por 4 pessoas, A, B e C. Para cada pessoa dessas, eu vou procurar o parecido dela. Então, mas o parecido eu vou procurar só no score de propensão. Então, pessoa A, score de 0,259. Nessa lista daqui, opa, o par da pessoa A vai ser a pessoa 6 do grupo que não recebeu o tratamento. Então, já está separado aqui em cima entre tratados e não tratados. E aí eu já vou procurar o par de um do lado do outro. Vamos para a próxima pessoa do tratado. Ela tem 0,54. 0,54, opa, a pessoa 2 é a pessoa mais próxima. Então, já fez essa ligação aqui. Próxima pessoa, pessoa C, 0,63. Opa, tem um aqui, a pessoa 5 do grupo de não tratados, que é exatamente igual. Então, fez essa linha. E aí, vamos lá para a minha última pessoa, 0,90. A pessoa D, o score de propensão dela estimado foi 0,90. Aí, a pessoa 3 vai ser o próximo dela.
E aí, se eu quiser fazer o score, se meu objetivo é fazer o score de tratamento nos tratados, eu paro de procurar aqui, porque eu já achei um para cada um do grupo de tratamento, eu já achei o pazinho dele. E agora é só eu pegar. Já variei pelo vizinho mais próximo, que no caso eu tinha um exatamente igual, né, nesse exemplo. É só eu calcular na média para essas quatro pessoas a diferença da variável de resultado do Y de cada um do tratamento para o pazinho dele, do não tratado. Tranquilo? Então, primeira etapa, estimou o score de propensão, que não estava aparecendo naquela figura, a gente já tinha o score estimado. Segunda etapa, fazer o pareamento, que a gente já fez. E a terceira etapa, comparar o valor da variável de interesse. E aí aqui a gente vai ver se a gente vai querer o efeito de tratamento médio ou o efeito de tratamento nos tratados. Eu dei o exemplo lá só dos efeitos de tratamento nos tratados. Se a gente quisesse fazer o efeito de tratamento médio, a gente tem que pegar cada um daqueles de baixo e achar o pazinho dele no grupo de tratados. Vocês já entenderam, né, essa diferença. E aí, se a gente está... eu já falei, né? Se a gente, na parte do pareamento, se a gente está procurando fazer o efeito de tratamento nos tratados, a gente vai buscar a pessoa semelhante em termos do score de propensão. Se a gente quer o efeito de tratamento médio, a gente vai ter que procurar para todas as pessoas, dos tratados e não tratados, o seu parzinho. Aí, agora, como a gente fez dessa última vez, foi simples, porque eu peguei o vizinho mais próximo e o vizinho mais próximo tinha o score de propensão exatamente igual. Mas na vida real, né, como naquele exemplo que eu tinha dado lá para vocês da educação, a gente nem sempre vai ter um tão próximo assim. E aí eu vou, na verdade, falar três formas da gente fazer esse pareamento. Eu selecionar o par. A primeira é o vizinho mais próximo, que é o que a gente estava fazendo, e depois eu vou dar outras duas opções, o caliper e radius e o kernel. A diferença que esses métodos vão dar é o peso que eles vão dar para cada indivíduo na composição do grupo de controle da iésima pessoa. Então, vamos focar aqui no efeito de tratamento nos tratados, por enquanto, certo? Então, vamos focar no ETT. E o que eu vou fazer é, pelo vizinho mais próximo, eu vou pegar 1 e 1. Então, eu vou jogar o peso 1 para aquela pessoa, para a pessoa mais próxima, eu vou jogar peso 1 nela e 0 para o resto tudo. Para cada pessoa mais próxima de cada indivíduo. Deixa eu mostrar com as fórmulas, talvez fique mais simples. Então, vamos começar com o vizinho mais próximo, que é o que a gente estava fazendo. E com o efeito de tratamento nos tratados. Então, para cada pessoa tratada, eu vou comparar ela, a pessoa do grupo de controle, com o score de propensão mais próximo. E o resultado dessa pessoa eu vou chamar de Y e C. Então, eu vou ter para cada I, vejam que eu tenho o índice aqui, então eu vou fazer isso para cada um deles. E depois eu vou tirar a média, certo? Então, como é que a gente faz a média? Eu vou tirar a média pelo grupo de tratados, então é a média para cada tratado, não vou achar o pazinho dele. Então, para cada tratado, a gente tem o observado, esse aqui é o observado. Observado é o resultado dessa pessoa. E vou descontar dela o quanto teria sido o resultado dela se ela não tivesse sido tratada, ou seja, o contrafactual dela, o contrafactual, que é dado pela variável de resposta do vizinho mais próximo, que é a resposta do vizinho mais próximo dela. Dela, nesse caso, é o I, só que eu vou fazer isso para todos os I's. Depois eu vou tirar a média. Como é que a gente faria o cálculo do efeito do tratamento médio? Em vez de eu dividir pelo NT, a gente teria que dividir pela amostra toda. E aí a gente faria para cada um dos tratados essa mesma conta. E aí eu vou ter esse observado e esse contrafactual. E vou ter que fazer agora para os não tratados. O I pertencente a não tratados. E aí eu vou ter o mais próximo dele no tratado, esse é contrafactual. Esse daqui é o contrafactual. E o observado dele. O observado dele ele já é do grupo de controle, certo? Que ele não é tratado.
E aí, então, tem duas diferenças. Na média, e eu vou ter que somar esse somatório daqui para cada um não tratado, eu vou ter que fazer também o impacto. Tranquilo? Então, de um modo geral, agora que eu já dei para vocês o vizinho mais próximo, eu vou dizer para vocês um método geral que se aplicam àqueles outros formas de parear, formas de buscar o mais próximo. De uma forma geral, se eu quiser o efeito de tratamento dos tratados, eu vou continuar tirando a média dos não tratados. E vou calcular o impacto para cada pessoa dos tratados e vou somar eles. Então, isso aqui continua igual. A variável de resposta da pessoa tratada é observada. Então, esse continua observado. Continua sendo observado. E o que vai mudar de um método para o outro de pareamento, quando eu quiser fazer o efeito de tratamento dos tratados, é quando eu pegar as pessoas do grupo de não tratados, que eu estou chamando aqui de controles. Então, são as pessoas do grupo de não tratados. Para cada pessoa aí que eu estiver fazendo dentro do somatório, para cada I tratado, eu vou ponderar as J pessoas do não tratado de uma forma diferente. Tranquilo? No vizinho mais próximo, esse somatório vai se resumir a 1 para o mais próximo e 0 para todo o restante. Por isso que eu não tinha esse somatório lá dentro. Tranquilo? Mas aí, e se eu tiver um empate, por exemplo, se eu tiver o que não tem um vizinho mais próximo, eu tenho dois que estão na mesma distância, aí eu vou tirar a média desses dois. Então, aí eu botaria 0,5 vezes o resultado dos dois que estavam na mesma distância. Então, os métodos, em geral, né, essa é uma representação dos métodos, o que varia vai ser o peso que a gente vai dar para cada um dos não tratados. É só explicando isso que eu já expliquei para vocês. No vizinho mais próximo, como eu falei, o peso vai ser uma variável dicotômica 1 ou 0. Então, o peso vai ser 1 para aquele que tem o score mais próximo. Então, resolveu, né? Uma variante que a gente pode fazer é usar N pessoas mais próximas. Então, ao invés de eu pegar só um do score mais próximo, eu pego os dois que têm o score mais próximo, e aí o peso a gente ajusta de acordo. Então, vai ser 0,5 para os dois mais próximos, para cada um deles. Ou, se eu pegar 5 mais próximos, eu vou dar 0,2 para cada um dos 5 mais próximos. Outra variante é se eu vou fazer com reposição ou não. Quer dizer, se eu vou deixar a mesma pessoa do grupo de controle, ela ser vizinho mais próximo de várias. Vocês lembram daquele exemplo que a gente viu da educação, que eu disse, tem uma pessoa aqui, se eu não me engano era a pessoa 8 do grupo de controle, que ela estava sendo usada em vários do mais próximo, com score de propensão, um pareamento por score de propensão, por vizinho mais próximo, pode dar a mesma coisa. Vou ter uma pessoa que está entrando como vizinho mais próximo em um monte de gente. Então, é uma pessoa única tendo impacto. Isso é se eu deixar a reposição. Se eu colocar sem reposição, se eu colocar sem reposição, cada pessoa só pode entrar uma vez no grupo. Um problema do vizinho mais próximo, um problema desse método, é que a distância mínima, o vizinho mais próximo da pessoa pode ainda ser muito longe. Então, essa distância pode ser muito alta. E aí eu gostaria de, pelo menos, saber disso, ou dizer assim, não vou usar esse que está muito longe. Lembra daquele exemplo de novo da renda que eu estava usando? Que a gente tinha um que era 16 e o mais próximo dele no não tratado era 13 na escolaridade. Então, estava muito longe. Problema, certo? É um vizinho mais próximo que não é tão próximo. Aí, para tentar melhorar esse problema, vieram esses outros métodos, caliper e rádios. Certo? O que eles vão fazer? Eles vão botar um limite na distância mínima. Eles vão botar uma distância mínima, um limite na distância. Para que a distância mínima não seja muito alta. Então, a gente vai usar o mesmo peso anterior, desde que não é o peso, certo? Está errado isso aqui no slide que eu vejo. Desde que essa distância, o P chapéu do XI menos o P chapéu do XJ seja dentro do limite. Aí, então, no caliper, é igual ao vizinho mais próximo, só que eu só vou usar quem esteja dentro do limite. No rádios, é uma variante em que eu vou usar todos os vizinhos que estão dentro do limite.
Então, ao invés de eu dizer, eu vou pegar os 5 mais próximos, eu vou dizer, todo mundo que tiver uma distância de, por exemplo, 0,01 para cima ou para baixo. Então, se o score de propensão dessa pessoa era 0,25, eu vou pegar todo mundo entre 0,24 e 0,26. E aí todo mundo vai entrar no cálculo do peso. Vai ter gente que vai ter 7, vai ter gente que vai ter 3, vai ter gente que vai ter 2, vai ter gente que não vai ter nenhum mais próximo. O problema que pode acontecer se a gente estiver usando qualquer um, ou caliper ou radius, o que eles tentam resolver, né? Que é o vizinho mais próximo ou os vizinhos mais próximos ainda estão muito distantes. O problema quando a gente faz isso é que a gente pode descartar muita gente, porque o vizinho mais próximo está acima do limite. Então pode gerar um viés de amostragem. De toda forma, a gente tem que verificar quantos foram descartados e ver se é grande ou se não é. De qualquer forma, a gente tem que pensar nisso, que mesmo que a gente esteja usando o vizinho mais próximo, se tiverem muita gente que está longe, não é bom, né? O método não tá fazendo um pareamento tão bom, né? Tão próximo um do outro. Aí o método kernel, diferentemente do anterior. No anterior, a gente usa só um subgrupo para cada pessoa. O método kernel diz assim, para cada um dos participantes, eu vou usar todos os não participantes para entrar no grupo de controle, só que o peso vai diminuir com a distância. Então, nesse método, o método kernel, a gente não vai ter só um subgrupo, todos os participantes vão entrar e o peso vai ser proporcional à distância do score de propensão entre eles. Então, para não escrever o P de XJ estimado, o P de X estimado, a gente substituiu por PJ e PI. E tanto faz eu ter botado PJ, PI ou PI menos PJ, certo? Poderia ter escrito assim também, porque geralmente a distância é se é positiva ou negativa. E eu vou ter aqui um parâmetro que é a suavização. Eu tenho uma função que vai me dar esse peso. E esse parâmetro eu vou dizer se eu quero que esse peso caia rápido ou devagar com essa distância. Tranquilo? Deixa eu passar para vocês o kernel usando a função gaussiana, que vai ficar talvez mais fácil de vocês verem. Então, ó, o kernel com a função gaussiana, vocês estão vendo aqui o formato de sino nessa curva. Vocês lembram que a gaussiana, ela, à medida que a gente se aproxima do zero, né, para normal padrão, essa curva ela converge rapidamente. Então, esse aqui é o meu K, é o desenho do meu K. Só que aqui no X vai entrar PJ menos PI sobre H. Se eu botar, então vamos pegar uma distância aqui de duas pessoas. Imagina que um é 0,25 e o outro, o score estimado foi 0,24. Então a distância de score estimado deles é 0,01. Então eles estariam, se eu usasse uma janela 1, eles estariam por aqui o peso que eu estou dando. Eu estou dando um peso alto para essa pessoa. Se eu colocar esse Hzinho, para baixo, quanto menor esse Hzinho, vamos supor, se eu jogar esse Hzinho para ser 0,1, certo? Então, imagina que eu escolhi o Hzinho 0,1. Vai dar meu X agora, 0,01, a mesma distância, dividido por 0,1. Então, quanto é que fica isso agora? 0,1. Agora eu fiquei com 0,1 nessa conta, certo? Né? Deixa eu só verificar. Sei que às vezes eu tenho medo de errar umas contas assim, bem bestas. Aí agora eu fico com 0,1, como eu tinha dito. Então agora, em vez de estar com esse número aqui, 0,01 bem próximo do zero, agora eu andei para lá na curva, então eu vou andar para cá. Porque, os pontos que eu escolhi na curva não estão bons para representar esse exemplo. Deixa eu fazer de novo. O inicial era 0,01, está aqui bem pertinho do zero. É porque essa curva aqui onde ele muda é 1, certo? E 0,1 vai estar por aqui. Não ficou muito bom também não, porque se aquilo tudo é 1, um está quase colado no zero e o outro só andei no décimo. Mas vocês estão vendo que à medida que eu vou diminuindo o Hzinho, quanto menor o Hzinho, menor vai ser o peso que eu vou dar para uma pessoa com a mesma distância. Então, eu vou penalizar a distância entre essas pessoas. Por exemplo, se eu escolher esse Hzinho igual a 0,01,
Aí agora o x ia ser 1. 0,01 dividido por 0,01. Aí agora eu ia vir com esse peso aqui, bem menor do que o peso inicial. Então esse Hzinho, ele vai ser um parâmetro de penalização das distâncias. Quanto menor eu der o Hzinho, mais eu jogo um peso baixo para as pessoas que estão distantes. Tranquilo? Então, quanto menor a janela, ó, tá aqui. Menor a importância das pessoas com score de propensão morte daquela pessoa aí. E aí o que a gente pode mudar também, eu não falei para vocês, eu mostrei aqui o gaussiano, mas a gente tem outras funções que a gente pode usar para ficar mais sempre com essa ideia de que à medida que a distância aumenta, ela cai, só que não precisa ser nesse formato exativo. Pode ser triangular, posso fazer uma coisa assim, triangular, certo? Tem outras formas que a gente pode calcular. Tranquilo, mas aí para cada pessoa, então só resumindo, nesse método, o pareamento por kernel, todas as pessoas do grupo de não tratados vão compor o grupo de controle para todas as pessoas da amostra, só que o peso vai variar para todo mundo. Aí acabou o que eu queria mostrar para vocês de pareamento. Vamos para a estratificação. Qual é a ideia da estratificação? Vou separar minha amostra, estratificar minha amostra, em blocos, ou fatias ou estratos, baseados no score de propensão estimado. Então, normalmente, muitas vezes a gente usa 5 blocos, certo? E aí eu vou separar a minha amostra em quintis. Então, imagina que eu tenho lá o meu score de propensão estimado, vamos supor que seja alguma coisa assim. Aí eu vou separar aqui 25%, aqui é o peixe-chapéu, certo? Vou pegar mais uma. Tá ruim, né? Meu corte. O 25% tá aqui eu vou ter 25%. Aqui imagina que é simétrico. Aqui 25% e aqui nessa cauda 25%. Eita, aqui eu não separei em 5 blocos, não. Eu separei em 4, por quartis. Por quintis eu ia separar de 20 em 20%. Então aqui seria um quartis. Quintis a gente ia separar, ia fazer esse mesmo gráfico. A gente ia separar, né? 20%, 40%. 20% aqui dentro também, né? 20% aqui, 20% aqui e 20% aqui. Então, aí a gente pega para cada um desses estratos, para cada um desses blocos. Vou usar meu desenho de cima que eu achei mais fácil. Então, eu vou separar em minha amostra em grupos diferentes. Estimo o nosso modelo. Vejo a diferença naqueles grupos. Depois eu tiro a média. Depois eu tiro a média desses grupos. Então, a gente faz, olha só, estima o impacto através do modelo que a gente desejar para cada bloco e depois tira a média do impacto entre os blocos, certo? E aí, quando a gente tirar essa média, a gente pode ponderar pelo número de observações em cada bloco. Aí, ou seja, né, o suporte comum é dividido em intervalos ou estratos. Por exemplo, eles vão de 0,2 a 0,2. Em cada estrato, então para cada estrato, a gente tira a média dos tratados, tá? A variável de resposta, menos a média dos não tratados naquele extrato. Esse vai dar o efeito de tratamento naquele bloco. E aí, depois a gente poderia fazer uma regressão dentro, mas aqui eu estou mostrando só entre médias. E aí depois a gente vai ponderar pela importância daquele extrato S no total. Então, pelo número de tratados naquele extrato S dividindo pelo número de tratados no total, certo? Então, na verdade, é uma média ponderada para cada extrato que a gente fizer. Tranquilo? Todo mundo? E aí, como eu falei para vocês, estratificação eu não vejo sendo muito usado. Só disse aqui para ficar completo, porque vocês vão ver em alguns artigos, né, em algumas videoaulas que vocês virem por aí. Mas assim, eu particularmente nunca usei estratificação. Já reponderação não. Reponderação eu tenho até alunos que estão usando nos artigos deles atualmente. Patrícia até apresentou para vocês, não foi na aula passada? Então, olha só. Uma forma que a gente vai ter para usar o score de propensão é
eu vou reponderar, essa palavra aqui é muito importante, reponderar as observações do grupo de tratamento e controle, com base no score de propensão, de forma a tentar ter um balanceamento similar ao que eu teria se eu tivesse tido um experimento. Então, eu vou pegar meus dados não experimentais e vou tentar fazer uma pseudopopulação, dando um pezinho diferente para as pessoas que estão lá, para tentar obter o que a gente teria se a gente tivesse um experimento. Então, vai dar um peso diferente se a gente quiser fazer o efeito de tratamento médio ou nos tratados, a gente vai falar sobre isso daqui em diante. Então, ó, vamos pegar, e eu vou pegar uma variável x, certo? Porque senão não faz muito sentido na nossa análise. Então, a gente vai tentar construir uma pseudopopulação com probabilidade igual entre tratado e não tratado, certo? Se a gente estivesse jogando nossa moeda, a gente ia ter cada pessoa probabilidade igual, para cada fatia de x. A gente ia ter 50% em cada lado. Aí vamos considerar nesse exemplo aqui que eu tenho uma única variável explicativa, só um x, que é uma variável dummy, 0 ou 1. Então, x pode ser 0 ou 1. E x, ela aumenta a propensão da pessoa a ser tratada. Então, na fatia dos grupos, vamos supor que é mulher e homem, na fatia das mulheres, tem 80% de estar naquele grupo de tratamento, ou nos homens é só 10%. Então, vamos começar com esse grupo daqui. A gente vai ter que fazer um reponderamento para cada grupo de X que a gente tiver. Então, vamos começar com o grupo zero. Grupo zero, essa pessoa vai ter baixa probabilidade de ser tratada. Baixa probabilidade de participar do grupo de tratamento. Então, vamos pegar só essa fatia de grupo zero e vamos ver como é que a gente pode reponderar. Então, a gente está lá naquele grupo zero, e aí imagina que a gente tem 10 pessoas, eu poderia imaginar 100, certo? Só que como eu tenho que fazer a bolinha aqui no slide, eu botei só 10. Se o score de propensão é 10%, então é bem provável que a gente tenha o quê? Só para ilustrar, certo? Uma pessoa de 10, uma pessoa vai estar tratado e 9 pessoas vai estar não tratado, certo? Se é 10% está tratado, é 90% de não tratado. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 aqui e 1 aqui. Seria esperar que a gente observasse isso. Se a gente usasse a regra do score de propensão para definir se vai ser tratado ou não. Então, essa única pessoa aqui, ela vai ser muito importante na nossa análise, certo? Se a gente tivesse feito um experimento, se fosse realmente aleatório, a gente ia esperar o quê? 5 bolinhas aqui de tratados e 5 bolinhas aqui, mesmo para o x0, porque seria experimento, seria moeda, mas não é experimento, então a gente observou isso. O que é que a gente vai fazer? Eu vou reponderar. Então, como essa pessoa aqui ela vai ser importante, eu vou dar um peso alto para ela. Como essas aqui eu tenho um grupo grande no controle, eu vou dar um peso baixo para ela. Como é que eu vou fazer esse peso? Para tentar clonar, ou para tentar fazer uma população similar que a gente teria que se a gente tivesse um experimento, certo? Então, como é que eu vou ponderar? Como é que eu vou ponderar o controle? Como é que eu vou ponderar o tratado? Para tentar ter uma pseudopopulação assim, 5 de cada lado. Como é que a gente faz isso? Certo? Vamos começar com o efeito de tratamento nos tratados. Se a gente fosse parear pelo vizinho mais próximo, a gente teria, né? Ia sortear uma dessas pessoas para parear com esse único tratado. Então, o peso para esse tratado ia ser 1 e o peso para o controle, aí a gente ia determinar o peso controle. Se eu quisesse o efeito de tratamento médio, eu vou ter que ponderar um de um lado e do outro, certo? Então, como é que a gente faz? Pelo método que a gente chama de Inverse Probability Weighting. A ponderação vai ser inversa à probabilidade de tratamento ou de não tratamento, de acordo com o que a gente está no grupo. Então, isso quando eu estou fazendo para o efeito de tratamento médio, certo? Então, eu vou dar um peso igual de forma a ter aqueles 5 e 5. Depois vocês vão ver que vai ficar 5 e 5. Como se tivesse 5 e 5. A gente vai aproximar isso com a nossa pseudopopulação. Para cada um dos tratados,
para esse único tratado, na verdade, né, nesse meu exemplo, a gente vai dar o inverso da probabilidade de tratamento dele. Então, como nesse caso era 0,1 a probabilidade de tratamento, a gente vai dar peso 1 sobre 0,1, peso 10 para essa pessoa. Para cada pessoa do controle, para cada um desses, a gente vai dar o inverso da probabilidade de não estar tratado, porque ele está do controle. Então, o inverso da probabilidade dele estar lá. Se ele está no tratado, é o inverso do P de xi. Se ele está no não tratado, é o inverso do 1 menos P de xi. Então, a gente vai ter 1 sobre 0,9, que vai dar aproximadamente 1,1. Tranquilo? Então, olha só, nesse daqui entra o 1 sobre o P de xi, porque ele é tratado, e nesse aqui entra 1 sobre 1 menos P de xi, porque ele não é não tratado. Se a gente fizer isso, ou seja, só resumindo, né, o peso que a gente ia dar, 1 sobre 0,9, ou 10 sobre 9 para cada um desses e 10 para cada um desses, certo? Então, o meu grupo de controle o meu grupo de tratado vai ter, só uma ponderação de 10. O meu grupo de controle vai ter, em conjunto, se eu olhar qual é a ponderação dele como um todo, eu vou ter 9 vezes um peso de 10 sobre 9. Então, ele também vai ter uma ponderação 10. Então, esses dois grupos, no final das contas, esse vai estar com peso total de 10 e esse vai estar com peso total de 10. Então, é como se eu tivesse dado uma importância igual para esses dois grupos, como a gente queria se a gente tivesse um experimento. Então, é como se a gente tivesse 10 aqui, eu tinha botado as bolinhas só com 5, né? É como se eu tivesse 10 aqui e 10 aqui. Como seria, essa é a minha pseudopopulação reponderada, como a gente chama. Então, quando a gente fez esse reponderamento, é como se a gente tivesse uma população similar que a gente teria se a gente tivesse um experimento. Tranquilo? Então, olha só, na população original, algumas pessoas tinham maior probabilidade de serem tratadas do que outras, na população a gente tem um balanceamento perfeito para todo mundo do X0, certo? Aí agora, como é que ficaria? Se a gente tivesse, a gente já fez para essa fatia, para o X0, agora vamos fazer para a fatia de X1. Vamos ter que calcular a reponderação aqui. Então, agora, veja só que o X1 determina alta probabilidade da gente ter uma pessoa no grupo de tratamento. Então, só uma a cada 5 pessoas não vai estar no grupo de controle, não vai estar no grupo de tratamento, vai estar no grupo de controle. Então, agora ficou visualmente diferente. Para essa fatia de baixo, a gente vai ter. Eu botei 5 aqui, a gente não é obrigado a botar 5, não, tá? Isso é só para ilustrar essa bolinha. Então, a gente vai ter 4 no tratado e 1 no controle, 5 no total. Tranquilo? Porque probabilidade aqui, ó, a probabilidade de estar aqui, de DI ser 0, é 1 menos 0,8. 0,2. Vamos usar já o que a gente viu. Quanto é que a gente vai dar de peso aqui para esse? 1 sobre 1 menos 0,8. 1 sobre 0,2. Quanto é que a gente vai dar de peso para cada um desses tratados? 1 sobre 0,8. Cada um desses. Ou seja, aqui vai ter peso 5 e aqui vai ter peso 10 sobre 8. 5 sobre 4. É 1,25, né? 1,25. Então, a gente vai botar um peso bem maior para esse único do controle que caiu aqui e um peso menor para os do tratado. Então, se eu quiser fazer o efeito de tratamento médio, a gente vai usar esse peso. O inverso da probabilidade dele ter caído no grupo que ele caiu. Então, todos os que são tratados vão ser 1 sobre o P de xi e todos os não tratados 1 sobre o menos P de xi. E aí, para a gente calcular o efeito de tratamento médio, agora a gente vai incluir esses pesos. Então, vou pegar a média dos tratados menos a média dos não tratados. Só que para os tratados a gente vai usar esse peso, para os não tratados a gente vai usar esse peso. E aí, esse DI, esse 1 menos DI aqui, é só porque a gente fez o somatório no grupo total, para cada pessoa. De 1 até N da nossa amostra, que é todo mundo da nossa. Aí esse DI divide. Quando ele for 1, ele vai multiplicar vezes 1
esses termos aqui. Então, na verdade, eu vou nessa somatória, eu vou ter aqui só os tratados. E nesse segundo somatório, eu vou ter aqui os não tratados. E depois a gente vai só ponderar essas médias pelo número de tratados e número de não tratados. Reponderando todo mundo, certo? Porque lembra que quando a gente fazia aquele peso naqueles exemplos, eu ficava com 10 no peso total aqui, 10 no peso total aqui. Então eu tenho que depois levar em conta reponderar tudo para a soma total ser 1 dos pesos. Então é assim que a gente faz o efeito de tratamento médio. Se eu quiser o efeito de tratamento nos tratados, eu deixo todo mundo que é tratado com peso 1. Então esse grupo vai ficar igual ao que eu observo. E agora todos os não tratados, para cada fatia de x, eu vou ponderar pela relação entre a probabilidade dele ser tratado e a probabilidade dele não ser tratado. Naquele exemplo que a gente tinha, que a gente fez agorinha, quando o x era 0, p de xi, vocês lembram? Era 0,1. Então, 1 menos p de xi era 0,9. Então, esse peso ia ser 0,1 sobre 0,9, ou seja, 1 sobre 9 para todo mundo não tratado. Na fatia de x, vou botar aqui em cima, na fatia de x igual a 1, p de xi era 0,8. 1 menos p de xi era 0,2. Então, a gente ia pegar cada um dos não tratados e aí a gente ia dar um peso para eles de 4 sobre 0,8 sobre 0,2, peso 4 para eles. Tranquilo? Então, esses pesos vão variar de acordo com o score de propensão, ou seja, de acordo com o X de cada pessoa. E aí a gente consegue ter, tenta fazer as bolinhas, se a gente estivesse usando esse peso, como é que aconteceria naqueles exemplos? Para cada X, como é que ficaria a ponderação? Então, só reforçando, né? Quem é tratado, a gente não mexe no peso dele, ele fica com 1. Quem é não tratado, a gente faz essa relação de probabilidade de ser tratado com não tratado. Eita, eu falei para vocês fazerem, mas eu mesmo botei no slide. Então, pegando só a fatia do x, vocês têm que fazer o x1 e se tiver no slide eu passo rapidinho. Pegando o x0, né? Cada um do tratado ia ficar com peso 1. Então, ia ficar ele aqui na minha pseudo reponderada. E cada um dos não tratados ou do controle, a gente ia ter 0,1 sobre 0,9 ou 1 sobre 9. Que no total eu ia fazer 9 vezes 1 sobre 9, como se eu estivesse dando um só no controle. E aí vejam que eu fiquei balanceado os dois grupos, como se a gente tivesse realmente feito um experimento. 50-50 para cada lado. E aí como é que a gente faz então? Aí a gente calcula essa média só para os grupos de tratados. E aí a gente faz, né, o resultado médio para aqueles que vão ter ponderação 1 de tratados. E para os não tratados a gente vai ponderar pelaquela relação. Ou a gente pode usar esses pesos na regressão, e a regressão dá para a gente a diferença de médias. Independentemente desses três métodos, então agora eu já passei para vocês como é que a gente faz o pareamento, por várias formas de eu buscar, o par pode ser vizinho mais próximo, pode ser caliper radius, pode ser kernel. Então, essa foi a possibilidade 1. A gente falou, então, não sei por que eu estou fazendo dessa ponta, né? Foi o 1. O 2 foi estratificação. O 3 foi reponderação. Então, a gente já viu essas três formas de usar o score de propensão. Para todas as três, a gente vai ter que se preocupar com duas coisas. Com o suporte comum e com o teste de balanceamento. Então, vamos começar com o suporte comum, certo? Minha primeira preocupação, o suporte comum. Será que ficou muita gente de fora? Será que quando eu estimei o score de propensão no grupo de tratados e não tratados, eles são parecidos? Imagina que a gente vai fazer o pareamento pelo vizinho mais próximo. Será que vai ter gente que não vai ter um vizinho próximo no valor igual? Deixa eu tirar aqui o meu. Não, deixa aqui, depois eu volto. Então, como é que a gente faz para a gente analisar o suporte comum? É um gráfico, certo? Do score, na verdade, é uma espécie de histograma, uma densidade estimada
da distribuição do score de propensão para os dois grupos, para os tratados e não tratados. Então, aqui é não tratados e aqui é tratados, nesse exemplo daqui. Então, essa curva aqui são os tratados ou participantes e aqui são os não tratados. Como seria de esperar, os tratados têm uma probabilidade maior de serem tratados. Então, a gente seria de esperar que essa curva ela esteja certo, à direita da curva dos não tratados. Então, é de esperar essa curva mais para cá. Mas, para esses meus métodos funcionarem, darem certo, eu vou falar primeiro do vizinho mais próximo, depois eu falo da estratificação. Para esses meus métodos serem bons, é bom que eu tenha um suporte comum bom. Então, imagina que eu estou procurando um vizinho mais próximo. E aí, se eu pegar essa pessoa aqui, essa pessoa ficou fora do suporte. Não tem ninguém com um score de propensão. Essa pessoa tratada. Não tem ninguém com score de propensão exatamente igual. E vou ter, ó, o mais próximo vai estar nessa distância. Então, eu chamo esses aqui de fora do suporte. E, ao mesmo lado, eu vou ter para baixo, certo? Eu não tive ninguém na curva dos não tratados que tem alguém exatamente próximo dele. Se a gente fosse separar, se a gente fosse estratificar, a gente teria esse grupo de extrato maior, por exemplo, que eu não vou ter quase ninguém dos não tratados nele. Talvez até ninguém, de repente, com o número de blocos que a gente use. Então, eu não vou ter como estimar o efeito de tratamento para esse extrato de cima. Então, é ruim se eu não tiver um bom suporte, né, para qualquer método que a gente for fazer. Então, esse é um exemplo que eu dei para vocês de um bom suporte comum, que o suporte comum é quase todo, certo? Apesar de que você pode dizer não é tão bom porque tem esse grupo enorme aqui. Seria melhor até se ele tivesse mais para cá, certo? Se essa curva tivesse uma sobreposição melhor. E esse é um exemplo que tem um suporte muito ruim, um suporte comum fraco. Vejam só, a região de suporte comum é só essa. Então, eu vou ter aqui, olha só, mais da metade dos tratados que não tem um score de propensão igual, equivalente no grupo dos não tratados, e a mesma coisa para esse grupo daqui. Então, a gente sempre deve olhar o suporte comum de acordo com nossos dados, certo? Não pode ser razoável. Eu nunca estimei ter um suporte comum tão ruim quanto esse que eles estão mostrando aqui, tranquilo? Nesse gráfico. Mas a gente tem que olhar. Então, geralmente, a gente vai ter algumas observações do grupo de não tratados jogado fora. Não é tão problemático se eu tiver, se meu foco for o efeito de tratamento nos tratados. Mais problemático é a gente descartar a pessoa tratada na análise, porque não há suporte comum, que pode gerar um efeito no viés de tratamento, certo? Eu estou pegando um grupo que foi tratado efetivamente e estou descartando ele. E aí a gente teria que ver quantos por cento está fora desse suporte comum. Será que isso vai gerar viés? Será que não vai? Será que esses são os que têm o resultado melhor? Então, sempre tem que prestar atenção no suporte comum. E agora vamos para a segunda coisa que a gente olha, que é o balanceamento no X. Porque lembra qual foi a sacada? Vamos deixar de procurar o pareamento perfeito no X, porque a gente pode não achar ninguém. E aí, somos unconfounded e probabilidade positiva, a gente pode procurar só no PDX, só no score de propensão. Mas aí, depois que a gente faz essa busca, a gente gostaria de ver que realmente esse balanceamento é parecido. Realmente, essas características elas são similares. Depois que eu fiz o pareamento, ou nos extratos, depois que eu aplico o meu peso para as pessoas no reponderamento. Será que as médias das variáveis estão parecidas? Então, é isso que a gente vai fazer com o teste de balanceamento. A gente vai olhar para cada variável x nos dois grupos e vamos ver se elas são parecidas. E aí, a gente pode, na verdade, é desejável que não, mas a gente pode voltar e reestimar nosso score de propensão se a gente achar que não balanceou. Então, se não balanceou, vamos voltar lá e vamos fazer um quadrado. Vamos botar uma variável a mais no quadrado. Vamos botar uma interação de uma variável com outra, um x1 por x2. E assim sucessivamente. Então, a gente faz um teste de balanceamento para cada variável isoladamente. Depois tem como a gente computar também estatísticas conjuntas. Vai comparar o grupo de tratamento com o grupo de controle para cada variável explicativa.
Geralmente a gente faz uma comparação entre a redução da diferença dessas variáveis antes e depois do pareamento ou do reponderamento. E como eu disse, a gente pode fazer um processo interativo. Se não ponderou bem, a gente pode voltar lá e tentar melhorar o nosso modelo do score de propensão de forma a obter um balanceamento melhor depois disso. E aí, aqui, como eu tinha falado para vocês antes, né, tem uma vantagem da gente usar o aprendizado de máquina, porque aí ele se adapta melhor, não tem que me preocupar tanto com colocar essas interações, ou colocar esses quadrados, ou cubos, assim sucessivamente. E aí é melhor a gente fazer isso antes da gente olhar a estimação, para também a gente não querer, certo? Querer influenciar o nosso resultado. Vou dar só 2 critérios para vocês, mas quando a gente via a saída do status, vocês vão ver que existem outros critérios, vocês depois leem lá no help quais são esses outros critérios. Eu vou dar os dois que são bem comuns. O primeiro é um teste de diferença de médias, simples, certo? Só que esse teste de diferença de média, ele tem um problema, que quando a amostra é muito grande, qualquer diferençazinha entre os dois grupos, ela fica significante. Então, ele tem esse problemazinho daí. Por isso que geralmente a gente usa o viés padronizado, que é a diferença de médias do tratado do controle, mas dividido pelo desvio padrão delas, certo? Então, o desvio padrão, e esse desvio padrão ele pode ser calculado usando só o grupo de tratamento ou o grupo de tratamento e controle. Então, aí a gente tem, na verdade, o viés da diferença de médias, mas levando em conta o desvio padrão delas, se essa diferença é grande ou não para aquela amostra. Então, geralmente a gente usa pelo menos essa de viés padronizado, melhor do que o TFT. Aí, só falando um pouquinho mais, né, desse teste, não vou entrar nesses detalhes não, mas se a variável for qualitativa ou não. E a regra de bolso, sim, a regra de bolso, isso é importante. Eu estou passando 0,25, mas tem que estudo que usa 0,20. É que para cada variável o viés padronizado fique abaixo de 0,25, depois da ponderação ou depois do pareamento, ou 0,20. E tem outros testes, certo? Como o Gorov e Smirnov. E outras estatísticas que a gente pode analisar para ver se o grupo de tratamento e o grupo de controle está realmente parecido. Aí pronto. A gente já viu como estimar, faltou inferência, né? Falta a gente ter o nosso rio padrão lá para a gente poder fazer nossa análise. É significante, não é significante? Só que aqui não é tão simples, porque veja que a gente tem vários passo a passo. Primeiro a gente estimou o score de propensão, então eu tenho um erro nessa primeira etapa. Depois tem o suporte comum, que a gente geralmente só faz dentro do suporte comum. E depois tem o tipo de pareamento, se é com ou sem reposição, qual é o método. Então, como a estimação envolve vários passos, a gente geralmente não tem a matriz de variância assintótica, que a gente vai usar, supondo que nossos dados são grandes o suficientes, para ter o erro padrão estimado, calculado. Geralmente a gente vai fazer nossa solução quando a gente não consegue, é bootstrap. Então, a gente já falou de bootstrap em outras aulas, a gente pega nossos dados, a gente replica eles, fazendo como se a gente tivesse várias pseudo-amostras e a gente aplica o método e a gente calcula empiricamente a distribuição de efeitos estimados e aí a gente usa essa para calcular o erro padrão. Então, solução, como eu gosto de dizer, braçal, ou solução do português, né? Que vai ter que repetir muitas vezes o método para tentar calcular o erro padrão. E aí, por fim, eu quero resgatar o que a gente falou no começo da aula. Qual é a vantagem de usar o score de propensão e não a regressão múltipla, já que eles são todos dois seleção e observáveis, certo? Ou, na hipótese do unconfoundedness, é similar à média condicional nula, ou seja, não tem outros fatores não observados que estão afetando o tratamento e o resultado simultaneamente. Então, como eu disse para vocês, a gente tem duas vantagens, né? Duas vantagens para mim claras quando eu estou nesse caso, é que a similaridade com o arcabouço experimental vai facilitar a nossa interpretação de quão bom o controle é ou não. E se eu tiver um grupo de não tratados muito grande, eu vou ter pessoas com características muito distintas do grupo de tratados. Então, pessoas que não seriam elegíveis naquele programa.
Como a regressão vai se ajustar à média, isso pode dar um resultado que seja muito ruim, focando naquele grupo de tratados. Então, nesse caso, é melhor usar o score de propensão. Aí a gente tem, na verdade, o desenvolvimento, né, desse modelo de score de propensão. A gente teve lá em 84, o Lalonde, ele calculou o efeito de tratamento com um programa de treinamento na renda do trabalho. E aí ele tinha dados experimentais. E ele fez o mesmo procedimento que as pessoas da época faziam, que era pegava regressão com dados mais gerais do censo para estimar o resultado causal. E aí viu que lá em Lalonde, uma crítica, que a regressão dava um resultado muito ruim. Isso em 84. Aí, como é de Dia e o ABA, eu vou botar esse artigo para vocês, quem tiver interesse de ler, pegaram os mesmos dados de Lalonde, só que em vez de usar regressão múltipla, eles usaram pareamento por score de propensão. Propensity Score Matching. O M aí é pareamento. E aí eles viram que tinha, sim, resultados bem razoáveis usando pareamento de score de propensão. Ou seja, quando eles usaram dados do censo, dados gerais, no censo a gente tinha no grupo de não tratados muitos trabalhadores que tinham um perfil muito diferente do grupo de tratados. Então é por isso que a regressão não estava dando certo. E aí, como a regressão vai ajustar o modelo a toda a amostra, mas o PSM não. Quando fez o pareamento, o grupo de não tratados, o grupo de controle foi bem mais similar ao grupo de tratados. Então, acabou dando um resultado parecido com o impacto que a gente, Lalonde tinha para o grupo dele experimental. Então, era, como eu falei para vocês lá na aula de métodos experimentais, é o padrão ouro, né? Então, o padrão ouro das avaliações e essa avaliação que a gente faz com seleção e observáveis. Então, esse foi o desenvolvimento, foi o próprio score de propensão. O pareamento por score de propensão ficou mais famoso, mas lembrando que, como de todo jeito, a seleção é observável. Então, não é um método tão incrível assim. Um método tão bom. Aí aqui são os passos, né, que eu peguei só para a gente resumir, de Caliendo e Copane. Primeiro eu estimo o score de propensão, depois a gente escolhe um algoritmo de pareamento ou uso de ponderação ou estratificação, checa suporte comum, checa a qualidade do pareamento do, ou do ponderamento, com testes de balanceamento. Se necessário, se não tiver uma qualidade boa, nem suporte comum, nem teste de balanceamento bom, a gente volta para cá. Se não, se der o verde aqui, aí a gente vai para estimar o efeito de tratamento, e aí ele sugere que a etapa 6 não é feita por todo mundo, é uma análise de sensibilidade. E se a gente mudasse, se em vez de ser o vizinho mais próximo, a gente usar os dois vizinhos mais próximos, ou o método kernel, será que o resultado muda muito? Então, essa é uma etapa de robustez que, se for possível, se a gente tiver parâmetros que a gente pode mudar, é bom a gente fazer isso. Para a gente ver o quanto nossos resultados estão dependendo de algumas escolhas que a gente fez antes, que são possivelmente arbitrárias. Então, esse é um resumão como é que a gente faz para usar o score de propensão. Partindo desse resumão, agora então vamos só para as conclusões. Depois eu faço em paralelo o vídeo de como é que a gente faz as estimações no Stata. A gente tem diversos pacotes diferentes que a gente pode usar. Então, conclusão, certo? Quando a gente não tem um outro método de avaliação mais robusto, a gente não pode fazer diferença, a gente não pode fazer controle sintético, não pode fazer regressão com descontinuidade, a gente não tem um experimento. O que é que a gente tem disponível? Score de propensão e regressão. Significa que a gente vai sempre usar ele? Não, a gente vai ter que fazer a ressalva, ver se o contexto é razoável, se a gente tem bons controles ou não, para ver se a gente vai ser mais crível ou menos crível. Geralmente, entre o score de propensão e regressão, a gente vai usar o score de propensão quando o nosso conjunto de indivíduos não tratados é muito diferente dos indivíduos tratados. Certo? Quando esse conjunto, a nossa base de dados, o nosso foco específico é um grupinho que está mesmo perdido naquele grupo enorme. E aí, vamos usar características observáveis das pessoas, ou das empresas, ou das escolas,
da unidade que a gente escolher de análise. A gente pode usar só o score de propensão, faz a gente se livra do problema da dimensionalidade, mas a gente não pode se esquecer, certo, que características as características que a gente for usar para o score de propensão, a gente não pode colocar características que seriam afetadas pelo tratamento. Então tem que ter esse cuidado aí. Só bota a variável se eu souber de antemão, se eu achar de antemão que ela não é afetada pelo tratamento ou pela antecipação do tratamento. O grande problema, como eu falei para vocês, né, a grande hipótese é o unconfounded, né, que é similar à média condicional zero ou não, se ela é razoável ou não, depende do contexto do problema, certo? Quando possível, e o que eu estou vendo mais sendo usado ultimamente é combinando o método de score de propensão com o método de diferenças e indiferenças, DDPS, como a gente chama. E aí, nesse caso, ele geralmente é feito usando reponderação, que fica bem fácil de implementar. Então, como é que a gente faz? A gente calcula o peso, né, para reponderar, usando o modelo de score de propensão. E aí, esse peso entra, com aquelas fórmulas que eu dei para vocês, ele entra dentro do comando, como um peso dado dentro do comando do painel ou do diferenças e diferenças, dentro do XT-reg ou do reg, de acordo se a gente tem dados de vários períodos, seja ou não, certo? Então, o comando que a gente usaria para o painel ou para o diferença e diferença, eu passo esse peso. E aí, o que esses pesos podem fazer? Eles podem ajudar a gente se eu tiver vários dados do antes, pode ajudar a gente a achar um conjunto que vão ter uma trajetória paralela. Sem o peso não teria, a trajetória paralela não passaria, mas depois, quando a gente repondera, acontece de a gente conseguir ajudar a gente a satisfazer a hipótese de causalidade, de identificação da causalidade do modelo de diferenças e inferências. E aí, olha só, na nossa próxima aula a gente vai ver regressão em descontinuidade, um modelo bem legal, e aí a gente está quase chegando no finalzinho do nosso curso. Depois a gente vai ter, né, os métodos combinados, que na verdade é bem simples, porque eu também já estou adiantando, como eu falei para vocês, né, dessa aula. E aí a gente vai, né? Nós vamos pensar mais no protótipo de vocês. Então a gente vai se reunir para vocês falarem, olha, eu estou pensando em avaliar tal política e tal. Então a gente vai ter algumas aulas aí para a gente discutir. A gente vai ter o fechamento do nosso curso, nessa aula dos métodos combinados, mas o curso continua um pouquinho depois focado nos trabalhos aplicados de vocês. Então até a semana que vem, regressão em descontinuidade, vocês vão gostar, tenho certeza.